Escolheu bem a pauta. Muito boa noite, prezado telespectador. Com ciclone extratropical e sem voz, os principais fatos que merecem comentário da semana são pauta ao vivo nessa quinta-feira à noite, chuvosa, tormentosa e todos os outros elogios que você queira dar. E os corajosos que se juntam a mim e a Fabiano Rodrigues de Oliveira e Jefferson Frois, formando a nossa bancada do Dia Mundial do Rock, 13 de julho. Estão aqui conosco Darli Golembieski, administrador de empresas, técnico contábil e economista, Eduardo Mota Calderaro, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Registral e Notarial pela Unicinos e assessor imobiliário, Gustavo Prats, advogado graduado pela URGS e presidente do Rotary Club de Nova Prata. Eu estou reduzindo o currículo de vocês, porque... Pode dizer que são todos advogados, que fica tudo certo. Tudo Exatamente. E a nós nos cabe comentar os fatos que se fazem presentes. E o programa de hoje, no primeiro bloco, a venda da Corsan, se ela ocorre ou se ela não ocorre, se vai ser vendida sim ou não. No segundo bloco, nós vamos falar sobre a polêmica que tomou conta da Assembleia Legislativa, a discussão em torno do hino gaúcho e a derrocada com que o plenário 20 de setembro vem tratando assuntos que, de importância prática, pouco reverberam na sociedade gaúcha. E no final, talvez daqui a um tempo, um robô possa apresentar o programa. Afinal, foi isso que eles falaram sexta-feira passada, em uma coletiva feita e gerenciada pela Organização das Nações Unidas. E no primeiro bloco, o Estado assina o contrato de venda e conclui a privatização da Corsan. Eduardo Leite assinou na noite da última sexta-feira o contrato de venda e transferência da Companhia Rio Grandense de Saneamento para o grupo AGEA. Prezado colega de bancada, o assunto já foi pauta dos nossos encontros. Porém, agora parece que é definitivo. Parece. Na sua opinião, a venda da Corsan, lembrando que é uma das companhias superavitárias do Rio Grande do Sul, é assertiva? De fato e de direito, será bom para os gaúchos e gaúchas de todas as querências? Dr. Gustavo Prats, diretamente da reunião do Rotary Club de Nova Prata. Que surpresa, achei que ele estava olhando para o Darli e perguntou para mim. É tipo o Ronaldinho Gaúcho, Toca para um lado e bola para o outro. Então, muito boa noite a todos os espectadores, os amigos da Conecta Mais, ao colega Darli, ao colega Eduardo, colega Tiago, colega Fabiano, colega Jefferson. Corsan, eu confesso que tenho certo receio quando se fala numa privatização de um serviço essencial para a população, né? Eu sei que muitos municípios, principalmente os grandes, né, Porto Alegre, Caxias, têm os seus próprios departamentos de água e esgoto. Também não é nenhuma surpresa, né, que o governador Eduardo Leite já tinha essa meta, né, entre os seus projetos de governo, né? Então, a Corsan, como falaste, né, Tiago, é uma empresa superavitária e eu tenho receio também, inclusive, num decréscimo da qualidade do serviço, né, e também na dificuldade de acesso até a reclamações, a podermos reclamar, né? O que acontece hoje com a empresa de telefonia, a própria concessionária de energia elétrica, né, que antigamente teve até uma superintendência em Nova Prata, quando se chamava CE, e que hoje a reclamação é feita através de um 0800, que tu não sabe com quem aonde está falando, né? Com quem tu tá fazendo a tua reclamação. Então, eu tenho muito receio, né, que a água, né, por ser um serviço essencial, fuja do controle, né, da sociedade. A gente sabe que é uma empresa e tal, né, mas de qualquer forma, não sei se isso vai ser positivo para o Rio Grande do Sul. E não sei se a Corsan, uma vez privatizada, vai alcançar populações de menor poder aquisitivo, né? Também é outra preocupação que se deve ter, né? Enquanto estatal ainda existia esse objetivo, né? Agora, quando for privatizada, em definitivo, não sei se vai chegar a cumprir essa função. Então, claro,
Já tivemos experiências positivas e tivemos experiências negativas com privatizações. Então, mas eu, particularmente, com a Corsan, né, por ser um serviço essencial, eu não privatizaria se fosse o governador. Concordo contigo, Gustavo. Eduardo Mota Calderaro, privatizar a água. Essa é uma frase antiga, eu me lembro lá no ensino médio, que diziam que não deveria ser feito. Também quero estender minha saudação, meu boa noite a todos, os colegas da mesa, a afinada voz do Tiago, voz, né? Não falei voz do Tiago. Vem a voz do Passo Reino, né? Ao Fabiano, que hoje está substituindo a Duda, e especialmente as pessoas que nos acompanham nessa noite, né? Sair de casa para vir para cá já foi Heroísmo. uma vista da água, né? Esse debate não se resume propriamente à questão de público e privado, somente isso, diante disso que o Gustavo coloca, né? É uma empresa pública que trabalha com algo que é essencial à vida humana, que é a questão da água, né? E a gente sempre deixa um pouco para trás a questão do saneamento básico, que é tão ou mais importante também, né? Esse ponto que o Gustavo coloca das pessoas de mais baixa renda que hoje têm acesso à água da Corsan, também tem um outro aspecto dos municípios menores, de como é que vai ser a atuação de uma empresa privada, que tem, logicamente, como norma a questão da lucratividade, né? E como vai ser também o gerenciamento da questão da tarifa, né? Isso é uma coisa muito importante de se ver. E tem dois aspectos importantes também, especificamente na questão da Corsan. Primeiro, estava travada a venda por uma decisão técnica dentro do Tribunal de Contas, que analisava como se chegou ao valor, que teve um ágio de apenas 1% no leilão. E no Tribunal de Contas do Estado, como de sorte no da União também, existe um corpo técnico e um corpo político. E o seu presidente, o Alexandre Postal, deu uma revisão de uma decisão técnica, deu um canetaço, anulando uma decisão técnica 2 vezes, e está sendo criticado agora pelo Pleno do Tribunal de Contas, justamente por isso, né? E não por acaso, foi quase imediato, após a decisão do Alexandre Postal, a assinatura do contrato. Não sei qual é que é a segurança jurídica que essa empresa tem para se considerar hoje dona da Corsan. E, por outro lado, nós estamos vivendo aqui no Brasil uma situação que é inversa em vários lugares do mundo, que é a questão da reestatização, justamente por todos os problemas que a privatização trouxe nessa questão do saneamento. Nós podemos diferenciar muito da questão da telefonia, onde se exige um alto investimento tecnológico, que na água não se verifica tanto assim, mas cidades como Paris, como Berlim, como outras na Ásia, tiveram que retomar a custos altíssimos, multas, cidades nos Estados Unidos também, né? Budapeste, Buenos Aires, Maputo, La Paz, todas elas tiveram que fazer essa volta, né? 835 casos de reestatização. E aí, nós aqui vivemos um caso de que estados vendem patrimônio para poder fazer caixa, e esse dinheiro simplesmente some, porque é uma gota d'água diante da dívida. 4 bilhões, um estado que tem uma dívida de mais de 100, pouca diferença vai fazer, quem sabe fecha. É uma companhia que é superavitária, a Corsan dá lucro. Então, a gente vê um processo parecido com o que houve na época do governador Brito. As políticas são muito parecidas à do Eduardo Leite. E os resultados, eu acho que
em pouco tempo a gente vai ver que não foram os mais favoráveis. Eu particularmente vejo como algo extremamente negativo para a população, e para as grandes cidades pode ser que tenha alguma diferença positiva no início, mas nós logo vamos sentir falta da Corsã. Se faltava, como talvez faltasse, gestão, que se fizesse gestão. Mas aqui a gente tem costume de jogar fora a criança com a água do banho. Darli Golembieski, como é que tu enxerga essa situação da venda ou não da Corsã? Para mim ainda parece uma coisa... Teve um canetaço no Tribunal de Contas, isso foi na base do canetaço. E a gente tá nesse limbo. Vão vender ou não vão vender a Corsã, Darli? Tu não vai comprar a Corsã, Darli? Inicialmente, boa noite. Darli não vai mexer na aplicação. Boa noite, Tiago. Boa noite, colega Gustavo, colega Eduardo. Aqui todos somos advogados, né? Causídicos? Ultimamente está virado na mesa da OAB aqui, né? Mas assim, boa noite a quem nos assiste também. Vamos tentar por partes, né? O governo não tem saída, seja Eduardo Leite, seja de esquerda e direita, ele precisa de dinheiro para manter a máquina, tá? Até esses dias, conversando com um político que está em Porto Alegre, que é de Nova Prata, mas está lá, tá? Eu pedi o que resta para o Estado vender ainda, né? A gente sabe que tem metade do Banrisul, né? A Corsã, que é 4,1 bilhões, acho que é esse o valor que está indo, né? E ele não sabia, tá? Ele me disse que tem mais uma companhia estadual de mineração ali da região de Minas do Leão. Aquilo ali, tá? Assim, eu vou discordar dos 3 colegas, né, que já deram a opinião sua. Então, por mais que a Corsã seja bem gerida, que ela tenha tido a sorte, né, porque tudo que é o Estado que administra é um fracasso, né, um fracasso, tá? Então, quando se privatiza uma coisa é porque realmente tem necessidade de melhorar. Claro que tem que ter a preocupação da tarifa social, de investimentos aonde, mas num processo de privatização bem feito, tudo isso vai prever, entende? O Estado cede, privatiza, vende, tá? Não é só questão de caixa também, tá? Mas ele pode regulamentar como é que os novos proprietários, qual é a taxa que ela pratica. Não é assim jogar e deixar livre. Não existe isso. Então, o Estado aqui, realmente, eu acho que mais é a preocupação financeira de caixa, tá? Devido à nossa máquina pesada que tem, tá? E não tem outra saída. E não se surpreendam, o Banrisul também é muito bem gerenciado e tal, tá? Logo mais vai aí o restante até acho que era uma exigência do governo federal com relação à negociação da dívida, que é impagável, extraordinária aqui, né? Era a privatização, a venda total do Banrisul. Então, assim, a gente, por exemplo, não podemos denegrir a Corsã, que é uma bela companhia, tá? A gente tem conhecidos, amigos que trabalham aqui na Nova Prata. A Corsã Nova Prata, vou te dizer que sempre foi muito bem administrada. Quando eu vejo aquele pessoal no inverno, embaixo de chuva, com reta escavadeira, abrindo buracos e tal... Inclusive, um abraço para Edenilson Enio Presendo. O Ed está sempre dentro do buraco. Exatamente. Então, é louvável, é um trabalho nobre, tá? Mas também, se nós formos pensarmos que tudo que é nobre tem que ser estatizado, ou continuar sendo do Estado, então nós vamos vir um Estado aqui 100%, né? Porque a educação é necessária, é fundamental, a segurança é fundamental, não só a água, tudo é necessário, o combustível é necessário, e aí então, né? Então não tem como, então não tem volta. Não é questão de estar certo ou errado, é necessário, tá? Por a questão financeira do Estado, tá? Mas realmente esses 4 bilhões vão entrar no caixa e isso deve dar 1 mês e meio de folha do Executivo, algo assim, vai sumir, vai evaporar. Porém, se espera que uma vez privatizada seja administrada melhor do que já é. Entendeu? Que essa questão de investimento social seja uma exigência, né, esteja regulamentado. O Estado tem esse poder, né, de fiscalizar e exigir. Vamos imaginar que seja privatizado, não deu certo. Vai abrir uma nova licitação e vai vender para outro, porque a gente sabe que se ouve, né, que ela é superavitária e tal, né, então ela é bem administrada, mas se ela dá lucro X, ela poderia dar mais ainda. Então o Estado ele tem esses poderes de fiscalizar investimento, de exigir, de botar em cronograma e tal, né? Aquela lógica, né? Vocês já sabem a minha opinião, né? Tudo que é do Estado acaba virando ineficiência, cabide de emprego, tá? E aí não adianta querer uma tarifa especial de água, tá? Na conta, tá? Se você paga na forma de impostos, com outro bolso, a eficiência do Estado. Então,
o caminho mais correto, eu entendo que é a privatização, respeitando a Corsan, que é uma bela companhia, tá? Já tivemos dezenas de companhias do Estado, nós tinha companhia estadual, Corlac do Leite, você lembra? Um absurdo, um cabide de emprego. Aços Finos Piratini, Companhia Estadual Coreg, de Silos e Armazenagem. imagina que o Estado tinha uma gráfica, Coreg, Companhia Estadual de Impresso, gente... Corag. Coreg, né? Corag. É, isso aí. Então, assim, por mais, o governo federal agora está tentando reestatizar. Ele vai quebrar o país, não tenha dúvida, tá? Uma máquina pesada, ela requer a cobrança de mais impostos, tá aí a reforma tributária, tá? Que a gente não sabe bem como vai acontecer, os estados estão preocupados, os municípios também, né? Cada vez mais que o estado enche a máquina, precisa mais impostos. Entende? E se a Corsan for bem administrada, ela vai ter lucro e ela vai pagar impostos também para o governo. Então, eu acho, entre mais e menos, ainda acho positivo, tá? Respeitando a Corsan, que é uma bela empresa, eu acho que é uma bela empresa, tá? Só que, tipo, Nova Prata mesmo, a gente encontra muito seguido manutenção, canos estourados, né? Então, é um setor essencial, sim, que sem água ninguém vive, né? Já passou o tempo de antigamente as pessoas tinham um poço de água no fundo da propriedade, né? Não interessava se era contaminada, não, tinha um poço. Cada propriedade aqui na cidade tinha um poço. Água menor, tinha as fontes, né? E aí, com a chegada da Corsan, se obrigou, então, quem não queria água tinha que pagar a tarifa, né? Então, assim, eu ainda acho que é positivo, tá? Mas tem que ter cautela, claro, tá? Tem que ter responsabilidade, né? Mas o Estado não tem volta. O Estado, quanto menor, ele vai poder administrar melhor os recursos, os investimentos, né? É muito peso. O Rio Grande do Sul aqui é um dos estados piores em termos da máquina pública, o peso da máquina pública, respeitando os funcionários públicos, né, que prestam um serviço excelente à sociedade. Só que do jeito que está indo, ninguém mais aguenta pagar imposto, tá? E aí a sociedade, o governo quebra junto, a sociedade vai junto. A mim me preocupa a posição e vou de encontro à posição trazida pelo Duda, de acompanhar externamente muitos países que, principalmente, o que me chama a atenção, né, a mãe da desestatização, Margaret Thatcher, nos anos 80, privatizou o sistema de água e esgoto do Reino Unido, e o Reino Unido teve que ir lá e teve que buscar isso de volta. Isso não serve de singularmente, Darli, a questão da água, telefonia, eu vou usar o telefone se eu preciso ou se eu quero. Energia elétrica, eu vou usar energia elétrica se eu preciso ou se eu quero. Mas a água, não. A água é uma coisa que vai entrar assim, no teu corpo e ela vai ser, obviamente, essencial para te manter os níveis. Eu reitero, tá? Tudo é essencial. A segurança pública, a educação, a energia, tudo é essencial. Então, se a gente for ver de tudo que é essencial, olha a saúde no Brasil, tu entende? O jeito que está, olha, o Estado Perfeito, só é uma questão singular. Sim, ponto de vista, na questão da água, que em alguns exemplos que acompanhei, vi e tive a oportunidade de presenciar a gestão que, por exemplo, a Espanha dá para a água. A Espanha não privatiza as companhias de água, ela é de controle estatal das províncias, mas a administração é feita por uma empresa terceirizada. Então ocorre uma gestão compartilhada, mista, porque eles entendem que a água é um patrimônio, né? Mas aqui a gente falar nisso, bem, e de fato e de direito, para mim não me parece que a companhia tenha sido verdadeiramente existe, viu, Tiago, colegas, existe uma coisa chamada tarifa pública, tá? Que mesmo sendo um serviço privatizado, uma empresa, olha a CE, que bela empresa que era, o investimento no tempo que não tinha energia, luz para todos e tal, a CE foi vendida por R$1, virou tudo, entende? Então, assim, se a Corsan hoje está bem, daqui uns dias, com certeza, ela vai virar outra CE, não vai valer nada. E um peso social, você não pode demitir, entende? É uma questão muito... A questão dos canos de amianto, por exemplo, né? Acho que a Nova Prata já trocou bastante, né? Os canos de amianto são cancerígenos, tá? Sim. Então, imagina a nível estadual que precisa de investimento. Então, aguardaremos. Outra, eu queria fazer um adendo aqui na questão do marco sanitário, né, que o Bolsonaro tinha, privatizado. O que era o marco sanitário, né? Obrigando os estados, passando para a iniciativa privada, parcerias, né? A questão do tratamento dos esgotos, dos rios, da própria água, né? Aí o governo federal trocou, né, já cancelou tudo. Ele disse, não, agora, imagina o crime que o governo federal está cometendo, tá? Quantos milhões de famílias do Brasil não têm saneamento básico, esgoto, né? E o governo diz, não, pera aí que nós vamos
não está, vamos reestatizar isso aqui, não vai ser privatizado, aguardem. Sim, aguardem. Então o preço social da estatização é muito caro. Muito bem, eu quero mandar um abraço para o Ivan Schmidt, que está nos acompanhando, também a professora Vera Nazari, que está conosco, Maria Dolores Illi, também lá no Alto Morro do São Cristóvão. Um agradecimento especial aí para a Postal Engenharia, Viver Móveis, Unimed, Vale das Antas, Tá na Roda Pneus e Sicredi. No próximo bloco, a polêmica em torno do hino rio-grandense e a ensandecida movimentação que acontece na Assembleia Legislativa. Voltamos em 2 minutos. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Postal Engenharia. Confiança, inovação e qualidade. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tá na Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Em parceria com o Lions e o Hospital de Olhos de Nova Prata, Ótica Brasil participou de uma campanha que ajudou 50 crianças de escolas municipais a enxergarem melhor. O hospital ofereceu as consultas gratuitamente e a Ótica os óculos. Importante lembrar que as doações são feitas sempre através das entidades de Nova Prata. Juntos somos fortes, transformamos vidas e construímos um mundo mais justo e igualitário. Divulgação Conecta Mais TV. É muito nossa. E nós retornamos nesse segundo bloco, numa noite de ciclone extratropical, para falar sobre o hino do Rio Grande do Sul. Virou alvo de debate entre deputados na Assembleia Legislativa e a questão acaba repercutindo. Um trecho do hino rio-grandense é considerado racista por parlamentares da bancada negra gaúcha e vem gerando debates nos fóruns políticos do Estado e também na internet. A discussão ganhou grande repercussão no final da semana passada. Sobrou até para o deputado e cantor tradicionalista Luiz Marenco, que se viu petiço no meio de toda essa situação. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. No caso, seria a façanha de tornar a pauta da Assembleia um palco de frivolidades e de desavença? Qual a opinião da bancada sobre essa situação? Eduardo Mota Calderaro. Bueno e me espalho. Os deputados que apresentaram a emenda, uma proposta de emenda, para que dificulta a mudança no hino, realmente eu acho que deviam ter algumas coisas mais importantes para fazer do que se preocupar com isso. O hino do Rio Grande do Sul já sofreu 4 alterações durante toda a sua história. A última em 1966, quando foi extinta uma estrofe. Aquela que falava sobre gregos e troianos e tiranos. Romanos. Gregos, romanos e tiranos. Entre nós reviva Atenas para a sombra dos tiranos. Eu não sou dessa época, mano. Vocês que viveram isso. Nós estávamos na Assembleia na época. No Google, E agora, então, resolveram apresentar uma emenda para que dificulta a alteração no hino.
o deputado Luiz Marenco tinha apresentado uma emenda ao projeto que poderia se fazer alguma alteração mediante um referendo popular. E recebeu uma enxurrada de críticas e tal, e ele retirou a emenda. Então ficou só o projeto do deputado Rodrigo Lorenzoni, do PL, impedindo que se faça qualquer tipo de alteração no hino. Eu não sei qual é o intuito do deputado, talvez preservar o tradicionalismo gaúcho, de que não se possa mexer no hino, como se a população negra do Rio Grande do Sul não fosse importante para ser levado em conta. Esse sentimento que eles estão levando, que eles estão considerando. Eu queria mencionar uma situação que... É o Brasil no jogo da galera. Ainda que não é o gemidão do Zap, né? Dessa vez não. Que quando a gente fala em lugar de fala, que isso se tornou até uma situação um pouco... Clichê. Ficou meio que um clichê, mas eu acredito que todos os deputados que assinaram a emenda e que votaram a emenda são brancos. Eles não sentem na pele, literalmente na pele, aquilo que os deputados da bancada negra da Assembleia, apoiados por outros antirracistas, sentem ao ouvir esses estrofes. E nós sabemos que o Rio Grande do Sul tem uma grande parte também, e o Brasil, em sua maioria, uma grande parte de sua população que é uma população negra. E o Rio Grande do Sul, na sua história, tivemos o episódio do massacre dos porongos na Revolução Farroupilha, onde eles foram traídos e dizimados num episódio que mancha a história do Rio Grande do Sul. E eles contribuíram demais com a economia do Rio Grande do Sul também. Tem uma música do Neto Fagundes, que foi da 11ª Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana, que se chama Escravo de Saladeiro. A letra diz: escravo de saladeiro, me dói saber como foi. Trabalhando o dia inteiro, sangrando o mesmo que o boi. A faca que mata a vaca, o coice, o laço que vem. O tronco, a soga e a estaca, tudo é teu, negro também. E tem uma parte que diz: o teu braço de aço escuro sustentou o meu estado. Já é hora, negro forte, que os homens se deem as mãos. E se ouça de sul a norte, que somos todos irmãos. Eu não sei qual é a dificuldade que nós teríamos se houvesse uma alteração do hino para dizer que povo que não tem virtude acaba por ser escravo, se isso repercute tão mal na população negra do Rio Grande do Sul. As sociedades evoluem. Há um tempo atrás, contar uma piada machista em algum lugar, as pessoas riam, as mulheres até riam às vezes. Hoje isso é ridículo. Eu acho que o papel que esses deputados estão fazendo de tentar impedir isso é porque o nosso Estado, o nosso país como um todo, ele vem se tornando chato, ele vem se tornando engessado. Parece que as pessoas não querem permitir que os outros pensem. Não, acho que é chato, porque toda hora arejado, sabe? Uma discussão. Então, isso para mim só tem um cheiro de mofo, de bolor, como se nós tivéssemos que ficar apegados a questões tão mesquinhas. Se a sociedade evolui, por que um hino não evolui? É uma discussão tão inútil desse Rodrigo Lorenzoni, tão inútil quanto ele.
quanto o pai dele também, eu acho que só demonstra o caráter desse tipo de deputado. Eu acho que o Rio Grande do Sul vai passar por isso. E fazer uma lei para proibir que isso aconteça, que a sociedade fique arejada, é uma demonstração de que tem algumas pessoas que não sabem exatamente o que é o Parlamento Gaúcho. Darli Golembieski, sirvam nossas façanhas. Pois é. Um dia a história vai lembrar tudo isso, né? Porque o futuro fica tudo registrado, né? Na história, né? Assim, uma vergonha, uma coisa... Por isso que os gaúchos são muito gozados a nível nacional, tá? Por piadas, por isso e por outra, tá? Me admira essa classe de político, tá? Não vou entrar no mérito se tem que alterar ou não, tá? Mas vou me lembrar um detalhe aqui, tá? Mas assim, realmente, eles não têm nada a fazer mais do que se preocupar em alterar ou não alterar um hino. O hino foi escrito naquela época. Naquela época era assim, respeitando e tal. Vejam bem, doutores aqui, colegas, tá? Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Povo está dizendo as pessoas morenas que não têm... Entenda? Ao longo da história, por exemplo, a colonização do Brasil, a gente sabe que não era respeitando, não só racista, ficar bem claro, tá? Mas as pessoas, outras etnias, também foram escravos, no modo de dizer, sofrimento, tiveram que trabalhar para comida, isso é escravidão. Agora mesmo o Ministério do Trabalho, por exemplo, aqui na região de Bento, ali toda, né, a folia que deu, né? Qualquer coisinha é trabalho escravo. Essas pessoas não necessariamente são morenas. Então estão confundindo tudo. Uma vergonha para o Estado isso, tá? É motivo de piada nacional que políticos eleitos por nós, sustentados por nossos impostos, tá? Fiquem discutindo isso, tá? Novamente, não estou dizendo que está certo alterar ou não alterar. Na minha opinião, acho que não altera nada. É um fato histórico, tá? Não goste do hino, não ouçam. Eu, quando não gosto no canal TV, eu troco, eu não assisto, entendeu? Agora, se preocupar lá, porque estão entendendo lá, e geralmente quem entende é do lado, né, contrário, né? Entendendo que existe uma ofensa e tal. Sinceramente, esse troço aí de... Olha, eu sempre falo isso, tá? Eu não sou racista, tenho muitos amigos de pele morena, e para mim racismo não é só pele morena, é polaco, é italiano, é japonês, é chinês. As pessoas entendem errado quando se fala em racismo. E assim, dá até nojo essa questão esse vitimismo e tal. Parabéns à Suprema Corte Americana que acabou com as cotas seja lá, racistas nas faculdades americanas. Estão dando exemplo, entende? Isso, quando você discrimina, você separa, você não corrige um erro do passado, você jamais vai corrigir um erro do passado, tá? Esse sistema de cotas e tal, na minha opinião, está totalmente errado isso. Você não tem como provar que através da cor que a pessoa mais inteligente não foi privilegiada, etc. Eu tenho muitos casos de pessoas que não são, digamos... Da pele clara ou de outras, e são pessoas ricas, pessoas que trabalharam. Então, se as pessoas pensassem mais em trabalhar do que ficar se preocupando com coisas de racismo, vitimismo, o pessoal não percebe, mas é a briga das classes sociais, entendeu? Os caras implementam essas brigas para justamente dar intriga. E depois aí quebra tudo e aí diz, não, vai ser feito assim. Então, tem que ter muita cautela. Me envergonha, tá? Me envergonha realmente a Assembleia Legislativa dos nossos deputados, e não vou defender os que estão contra e estão a favor, tá? E outra, assim, então, aproveitando o largo conhecimento do colega Eduardo, né? Então, nosso hino estadual aqui já está que nem a Constituição, a coxa de retalhos, né? Uma coisa que deveria ser extinta, e vão fazer um edital, vão fazer um novo hino, que tenta agradar a maioria, entendeu? Mas ficar se importando por uma palavra, por uma análise... É uma vergonhosa, entende? É a mesma coisa que aquela deputada, a filha do Eduardo Cunha, acho que do Rio de Janeiro, né? Que ela fez um projeto de lei que é proibido falar mal dos políticos. Fazer bullying. A sociedade só não vai falar mal dos políticos se eles não roubarem. Né? Não dizer que todos são ladrões, tá? Mas entende? É uma coisa absurda e ninguém está vendo isso, tá? A coisa está vindo de cima, gente. Essa ideia, essa filosofia está errado. Vamos falar mais em respeito, em educação, e menos em cor, menos em escravidão, menos... O povo quer trabalhar, é vergonhoso isso, tá? A sociedade está ficando muito chata, viu? Muito chata. Os chatos estão no poder, estão incomodando, entendeu? A maioria das pessoas não está nem aí com isso e fazem... O cara que provoca isso, ele quer 1 minuto de fama, 5 minutos de fama, com tantas coisas mais importantes. É a qualidade, não é de todos os políticos, mas a maioria, né? Que a gente realmente... Então é vergonhoso, olha, sinceramente... Você não muda a história.
A história vai ficar para sempre registrada aquilo que aconteceu. Não tem como mudar. É a mesma coisa o governo querer apagar, por exemplo, né? Um governo assume, quer apagar de todas a mídia, tudo que os roubos que houveram, não existiu nada. Quer implantar na cabeça da pessoa uma mentira, entendeu? E o povo aceita isso? Faz favor, né? Vamos... Gustavo Prats, entre os politicamente corretos e os progressistas, a discussão é chata, é enfadonha. Eu acho que a sociedade gaúcha teria mais coisas para se preocupar. A Assembleia deveria prestar um serviço à população que estivesse à altura do que a gente demanda. E aí você acompanha a internet com xingamentos, discussões, opiniões inflamadas por causa de uma palavra no hino do Estado. Eu também acho que, infelizmente, né, quem é da grande mídia, quem é da política, sempre tem que dar um jeito de se expor, né, de se apresentar para o seu eleitorado como um herói, como alguém que faz as coisas e tudo mais. Esse projeto de lei que se apresentou, na verdade, acabou ressuscitando uma discussão que tinha surgido no início de 2021, quando um vereador em Porto Alegre se recusou a cantar o hino rio-grandense na posse, né, da Câmara de Vereadores, alegando justamente, né, que em função de dizer que povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Bom, primeiramente, vamos lembrar que na história da humanidade, não foi, claro, quem é da raça africana, quem tem origem, né, nas antigas levas de escravos que vieram, certamente vai ter como mais presente, né, a ideia da escravidão do negro. Porém, na história da humanidade, vários povos foram escravizados. Os hebreus foram escravos no Egito e na Babilônia. Perfeito. O termo escravo deriva de eslavo, né? Que por quê? Porque era dos países que hoje chamamos de eslavos, que é o leste europeu, que se buscavam escravos para o Império Romano. Então, a escravidão e o racismo, dentro desse contexto, tem muito mais a ver com a ideologia da dominação do que propriamente o aspecto estético, racial, que seja. E então, para dominar um povo, você tem que convencer esse povo que ele é ignorante, que ele é inferior e tudo mais. Então, essas levas foram trazidas, foram escravizadas justamente como para servir de mão de obra aqui no Brasil, né? E não só no Brasil, né? Na América Central, na América do Norte e tudo mais. Claro, então, nós temos que ter presente que o termo escravo não se refere somente ao negro. E quanto ao nosso hino, que já me perguntaram várias vezes, ele é racista? Não, não é um hino racista. Tanto que quem compôs a música, o maestro Joaquim José de Mendanha, era negro, era o maestro do batalhão dos caçadores, lá que foi apreendido no cerco de Rio Pardo, em 1838, e gentilmente convidado a compor um hino para a República Rio-Grandense. A expressão povo que não tem virtude acaba por ser escravo, que é da autoria do letrista Francisco Pinto da Fontoura, ela é mais uma liberdade poética de dizer, né, que o povo que não é unido, o povo que não tem consciência, né, de nacionalidade, o povo que não tem educação, o povo que não tem respeito por si próprio e pelos demais, acaba sendo escravo. Mas não necessariamente a escravidão que obriga a prisão, ao trabalho forçado. A escravidão pode ser financeira, a escravidão pode ser mental, a escravidão pode ser de várias formas. Né? A escravidão pode ser fiscal. Eu ia dizer agora, né? Olha o exemplo, desculpe. Olha o exemplo da maior escravidão que nós temos tributária no país, tu entende? Para sustentar esse peso da máquina. Ou a escravidão fiscal da dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Vamos chamar de escravidão fiscal. Exato. E nós não podemos, claro, negar o passado, né, de escravidão. Exato. E de racismo. E o racismo que até hoje é presente, infelizmente, né, é uma cultura que está criada e que a gente achou que tinha ficado no século XX, mas volta e meia ele aparece. Não se pode negar que o Brasil foi o país que mais recebeu escravos na história da humanidade, que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, que aconteceu o massacre dos porongos, em que os escravos eram convencidos a batalhar, né, e aí se formou o esquadrão dos lanceiros negros, né? Uhum. Eles sim lutavam por liberdade.
Os líderes da Revolução Farroupilha lutavam por melhores condições, até tributárias, melhor administração e tudo mais. E esses negros foram traídos, claro, embora não haja documentação, embora se questione, mas na prática é isso, né? Tu tem um batalhão de soldados que é desarmado de tarde para ser dizimado à noite. Aí, por coincidência, um batalhão imperial aparece lá e mata quase todo mundo, né? Então a gente não pode negar o passado, né, do escravagismo, do racismo, mas temos que usar isso como uma lição para que não se repita. E o escravo que se refere ao nosso hino é mais aquele aspecto, né, poético, né, de que a escravidão, a perda da liberdade, talvez o segundo maior temor do ser humano. Além de perder a vida, perder a liberdade. Quem não tem medo de perder a sua liberdade? Eu sei. Então, eu acho que é uma discussão estéril, sabe? Como o Duda falou, o hino já foi mudado, essa era a terceira versão que foi oficializada, né? E lembrando ainda, né, que o hino foi composto na época da Revolução Farroupilha. Depois que a Revolução acabou, não se falou mais em hino rio-grandense, não se falou em República Rio-Grandense. O Brasil continuou imperial, continuou escravagista, né? E só depois da proclamação da República que se buscou no passado, né, as experiências republicanas para justificar o novo regime. Então, a partir de 1889 começou a se reestruturar. E o Partido Republicano Rio-Grandense foi decisivo para isso. E depois, lá no governo Vargas, já, né, antes do Estado Novo, em 1935, quando houve o centenário da Revolução Farroupilha, que houve uma mega exposição, né, alusiva lá em Porto Alegre, que é aí que o Rio Grande do Sul novamente despertou para a importância da Revolução Farroupilha, redescobriu o seu passado, e um marco, inclusive, define a própria identidade cultural do gaúcho. Tá? Então, vamos manter, eu sei que é um passado dolorido, mas ele tem que ser sempre lembrado para que não aconteça de novo. E o hino rio-grandense pode continuar como está, o gaúcho sempre teve orgulho de cantá-lo, né? E o negócio é pensar no futuro, né? Então, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Nem que seja a façanha de arrumar a confusão, né? Na verdade, esse projeto de lei que eles apresentaram, ele impede toda a discussão. Ele quer impedir a discussão. E a Revolução Farroupilha é uma construção, porque na verdade é uma revolução que nós perdemos, fingimos que empatamos e comemoramos como se tivéssemos vencido. Não deixa de ser uma verdade. Daqui a pouco peraí, mas diz uma coisa, nós perdemos. Mas quem ganhou um feriado? Fomos nós ou foi o resto do país? Bom. Daqui a pouco nós perdemos o território? Não. Daqui a pouco alguém vai por Bia, o 20 de setembro ainda. Não, muito na ideia do Darli, assim, se tu não falar de racismo, ele some. Então, tipo assim, não vão mais falar de impostos, daí não precisa pagar. Não, é bem diferente. Mas assim, olha, vou dar uma aqui de sei lá, né? Eu imagino que daqui 100 anos, o mundo inteiro, a gente não vai mais falar em racismo, porque as raças vão estar tão cruzadas e misturadas que não vai ter o pele amarelo, pele inteira. O pessoal, o mundo está para esse caminho. Seremos todos chineses. É só para avisar então, se que... nós ficar se martirizando por coisas do passado, olha o que é a tal de ditadura do Brasil, que a gente discute ainda hoje, aquelas questões, né? Todo momento isso. E aí a grande mídia, todo dia uma reportagem especial. A pessoa entra no mercado, olhar para ela, pá, é um vitimismo, uma coisa assim, sinceramente, isso, quanto mais separa, mais dá problema. É a questão que quem apanha não esquece, né? Mas então, daqui a pouco vai dar uma guerra, né? Lembrando que lá nos Estados Unidos, no apartheid, lá tinha ônibus que só pessoas de uma cor podiam entrar, outros e tal. E aí, resolveu a questão? A África do Sul elegeu um presidente negro antes que os Estados Unidos fizessem. Então, essa história, vamos falar mais de educação e respeito, tá? E menos em cor, menos raça, menos escravidão. Vamos trabalhar, gente. E a Assembleia Legislativa que bote o plumo nas suas discussões para aquilo que a sociedade gaúcha realmente precisa. Um abraço aí para Rosalva Mesomo Golembieski, que manda o seu alô. A prof. O marido estava aqui. Tá aqui. Vigilância. A prof. Isabel Balzan, que também está conosco, a dona Tere Cúnico e a Gislaine Reinelli Nedef, que também manda o seu recado. Nós vamos para um intervalo rápido. No próximo bloco, será que os robôs vão tomar conta de verdade e resolver todos esses nossos problemas? 2 minutinhos. Postal Engenharia. Confiança, inovação e qualidade. Em parceria com Lions e o Hospital de Olhos de Nova Prata,
Ótica Brasil participou de uma campanha que ajudou 50 crianças de escolas municipais a enxergarem melhor. O hospital ofereceu as consultas gratuitamente e a ótica os óculos. Importante lembrar que as doações são feitas sempre através das entidades de Nova Prata. Juntos somos fortes, transformamos vidas e construímos um mundo mais justo e igualitário. Divulgação Conecta Mais TV. É muito nossa. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. E nós estamos de volta Que pobreza. para falar sobre o terceiro e último fato dessa noite. Na sexta-feira passada, teve uma coletiva de imprensa, tipo isso, promovida por uma dos órgãos da Organização das Nações Unidas, a União Internacional de Telecomunicações, e reuniu-se aí 9 robôs, 9 androides, municiados de inteligência artificial, que responderam algumas perguntas dos jornalistas. A coletiva ocorreu muito bem, até que os robôs também disseram que governariam a humanidade melhor que os seres humanos e que pretendem sim roubar os empregos dos seres humanos para trabalhar e que o mundo seria melhor gestado na mão das máquinas. Parece um roteiro de filme pré-apocalipse, no melhor estilo Matrix ou Exterminador do Futuro, deixando a ficção de lado. O que é real nessa notícia e de que forma a gente deve encarar ela. Darli, tu tá preparado? Fala, ChatGPT. Já tem o teu robô em casa para te servir? Tem o aspirador de pó, aquele que fica Novamente, girando. vamos por partes, né? Assim, outro assunto que, sinceramente, o pessoal divulga, isso é matéria paga para alguém, algum minuto de fama, tá? Um robô, tá? Nada mais é do que algumas aroelas, alguns metros de fios e uns pedaços de plástico de ferro. O que importa realmente no robô, seja que ele for, digamos, o software dele, tá? Que nada mais é do que a inteligência artificial. Então, por exemplo, os carros que dirigem sem motorista, agora tem no agro, enquanto o agro está evoluindo muito, a questão de tratores sem piloto, sem motorista e tal. Os aviões, o piloto senta, aperta o botão, avião. Entende? Isso é inteligência artificial. Então as pessoas não têm que ter medo dos robôs, os robôs não vão dominar, porque não precisa ter um robô, uma máquina, tá? Inteligência artificial. Você liga para um helpdesk de um banco, de qualquer coisa, é um robô, não é um robô, é um sistema que está te atendendo. Ele interpreta a tua voz, você dizer, cartão de crédito, ele já te direciona para um... E o robô não é mais isso que instruções binárias, cheio de número 1 e 0, entendeu? Agora, robôs mesmo daí, tá? Máquinas, equipamentos. Olha a indústria automobilística, né? A gente vê aqueles vídeos nas redes sociais, pô, aquilo é uma evolução que não tem volta, tá? Na medicina, os robôs operando à distância, o médico no Brasil operando alguém fora ou de fora para cá, esse é o benefício dos robôs. Mas aí existe uma máquina controlada, o movimento, e cada vez mais está se melhorando. Realmente, hoje você tem condições de fazer uma carcaça de ferro, tá? Cheia de fios e aroelas, tá? E botar um software nela e daqui a pouco vai ser confundir com uma pessoa. Que quer um Illuminati, né? Que diziam que quem quer o Illuminati americano? O presidente lá e tal, né? Seria um robô com
pele parecida, humana, né? Então tem muita história e não dá para acreditar tudo. Mas assim, ó, o evento vamos chamar de robótica dentro das indústrias, dentro de alguns serviços que são perigosos para a pessoa humana, sim, isso é muito positivo, tá? Mas assim, ó, não existe robô sem inteligência artificial. Então, e a inteligência artificial está presente em tudo, tá? Quando eu olho aqui para o Facebook e eu falo alguma coisa, com certeza vai vir uma propaganda. Você consulta um preço de uma geladeira tal, chove propaganda. Isso é inteligência artificial. Não é necessário ter uma máquina, mas é um sistema. Então, muito mais importante do que uma máquina, a preocupação porque ela vai dominar, não vai dominar nada, tá? É sim o software, a inteligência artificial. Tem robôs propriamente ditos, por exemplo, aquele filme antigo do teu tempo, lá, 1940, né? Metrópolis. Aquele redondinho lá, né? Que as luzes... R2-D2. Isso, Star Wars. As luzes piscavam, Star né? Wars. A Guerra nas Estrelas, tinha um robozinho também, muito legal, mas tudo fantasioso. Agora, existem robôs de verdade, tá? Mas o que comanda o robô é a inteligência artificial. E a inteligência artificial ela é programada, pro bem ou pro mal. E os androides militares? Androides é a mesma coisa, né? Eu tenho Android. Tipo assim, aqueles robozinhos que a polícia vai com o controle remoto, tá? E manda lá e vê se a bomba é de verdade ou não é verdade. Nós temos um exemplo de robô que enche o saco, tira a nossa privacidade, serve de equipamento de fiscalização por parte do governo. Os drones. O drone é um robô, só que de uma forma que ele possa voar, entendeu? Hoje a fiscalização ambiental, por exemplo, se dá através de drones. O satélite, você vai ver é um robô também, com inteligência artificial. Inclusive, essa questão de ambiental, os caras fotografam lá a imagem esse mês aqui, e daqui 2 meses fotografam novamente, ele faz a comparação, se houve devastação ou não. Então, queira ou não queira, isso é uma coisa que não tem, isso aí vai avançar muito. Mas a figura em si do robô, que o robô vai dominar e tal, esquece, deleta. Ele vai ter algumas utilidades funcionais, positivas, tá? Toda máquina que que opera sozinha é uma máquina cheia de tecnologia. Na verdade, ela é um robô. Ela segue um avião, é um robô voador. Então, não se assuste, isso aí tem muito fake news e tal para impressionar a população, tá? Mas não se deixe enganar. Pense na inteligência artificial, essa sim, entendeu? Até se fala, até juridicamente, né? Nós teremos quem sabe, um robô juiz julgando os processos, né, doutor Gustavo? Já está se dá caminhando. Um medo, né, tio? O que ele vai seguir? Ele vai seguir as regras que ele está programado. O robô não era mais do que isso. Tá? E é o sistema que nós mesmos vamos alimentando com informações, né? Hoje é tudo por internet, né? Processo virtual, né? Exato. Aqueles cachorrinhos bonitinhos, robozinho, legal, mas que não serve para nada, é só para, entendeu? Hoje tem até... Não faz cocô nem come. Com todo o respeito, eu admiro muito, Nova Prata tem uma indústria de robôs, que é a Spark, lá do amigo Ad, né? Uhum. É uma empresa que nem sei como é que ainda está em Nova Prata, pela importância, ela desenvolve robôs para grandes empresas do Brasil, da área de busca, aquelas que buscam as mercadorias, tira e tal. Parabéns. Um abraço para o nosso amigo Ádio Garda e toda a sua inovação parabéns para a empresa dele, tá? O Ádio, ele faz programação e fabrica robôs. São diferentes, o robô pode ser de qualquer forma. Se essa mesa for lá para frente, ela é um robô, ela foi programada para isso. Darli não está preocupado com a dominação das máquinas. Não. E se acharem nas calçadas, algum objeto aí, finca ali o pé, derruba e dá bala. Na verdade, não é o Darli que está aqui, é um drone. Enviado do futuro. Uhum. É um Illuminati, talvez, né? É um Darlone. É um Darlone. O dia que as pessoas puderem fazer esse misto de pessoa humana com equipamento, interligar de forma, né? Esse dia vai acontecer, tá? Eles vão descobrir, vai ter maneiras. Eles vão ter um misto de gente, um misto de robô. Né? O que é uma perna mecânica que anda, talvez, impulsionada por impulso elétrico? É um robô mecanizado a perna. Então vai evoluir, tá? Só que tem muita fantasia, né? Gustavo Prates. Vamos ser substituídos pelos robôs. Só os advogados, talvez. Nós temos um limite de horário? Logo mais. O robô, né? Quer roubar o nosso tempo. Diversas profissões desapareceram com o tempo, né? Infelizmente, é o ciclo das coisas, da evolução das tecnologias e tudo mais, né? Então, tem acontecido hoje também no mundo jurídico, a gente está falando agora o processo virtual, ele vai sendo alimentado com petições, com decisões de tribunais, com enquadramento, né? Tu, quando vai ajuizar uma ação no EPROC, lá, tu bota lá qual é o ramo do direito civil, qual é obrigações, responsabilidade civil, tudo mais. E vai informando o sistema. Aos poucos estamos criando uma inteligência, já criamos, né?
alimentando uma inteligência artificial que futuramente poderá deixar diversas outras profissões obsoletas. E eu também acredito que há muita fantasia, né, na dominação das máquinas e tudo mais. Eu também não sei se essa notícia aí é real mesmo. Não é fake, não? Não, aconteceu, espalhou pelo mundo inteiro. Não, é real. 9 robôs deram uma entrevista, foi isso? Isso. Mas espalharam fake no Brasil. Não tinha corrupção, por exemplo, né, no mundo inteiro, mas até o Papa. Né? De fake news o Darli realmente entende bastante. Essa dupla, vamos lá. Então, há um receio, claro, né? Que nem o Darli falou, a tecnologia, a inteligência artificial está presente em tudo hoje, né? Então, só que eu tenho medo do seguinte, cada robô, às vezes, provoca o desemprego ou não emprego de centenas de pessoas, né? Porque, claro, robô não descansa, robô não chega atrasado, robô não... Não ingressa com ação trabalhista, né? Sim. Então, assim, ó, hoje, desculpa, conversando aqui no agro, tá? Que é o nosso setor, tá? Existem robôs que alimentam as aves, que alimentam as vacas, Sim. que tiram leite, inclusive, tá? Tudo isso é robótica. Então, o que é uma colheitadeira hoje? Colheitadeira Meu tem Deus. GPS, raio laser... Ela vai sozinha. Vai sozinha? É. No agro, novamente, tá? Vocês vão viajar e ver aquelas lavouras com aquele risco no meio, tá? Aquilo ali é monitorado por satélite, por GPS, o trator pode passar 10 vezes, não é o motorista que quer passar dentro ali para não ficar pisoteando a lavoura, é automático, o trator vai ali dentro sozinho, o motorista está lá em cima só em caso de... Novamente o exemplo do avião, né? E permita ainda, né, a questão, então a gente falou de inteligência artificial. Inteligência artificial nada mais é do que o algoritmo matemático. Tudo é matemática. Sim. Tudo é matemática. Sim, como tu falou, né? O Facebook mesmo, né? Hoje em dia, uma breve pesquisa na internet já sabe em quem a gente vota, o que a gente quer comprar, para quem a gente torce. Então, infelizmente, a gente está sendo usado... Essa é mais uma escravidão que estamos submetidos. Estamos sendo controlados, a nossa privacidade está toda num celular, no computador. Escravidão robótica, então. Vamos Exato. dizer assim, né? A tecnologia hoje controla tudo, né? Então, ele sabe quanto é que tu movimenta de dinheiro, o que tu quer comprar, o que tu fez. Exato. Né? Então, não adianta declarar que ganha um salário mínimo e o cartão de crédito está Mas 20 essa é uma mil escravidão reais. voluntária, né, Gustavo? Sim, mas é que a gente é induzido a isso e não percebe. Exatamente. Quando acordar pode ser tarde, então Nossa, sempre já é ligado, tarde. né? Eu acho que E aí pergunta o seguinte, quem é que sabe fazer uma conta de cabeça hoje? Pera para um jovem hoje, faz uma... Qual é a tabuada do 7 aí, do 8? E aí? Uma regra de 3, né? Não? Uma fórmula de Bhaskara. Eu até Até hoje achei, não sei para que serve, mas tudo eu bem. até achei que o Gustavo fosse mencionar, e seria plenamente cabível, nossos filmes dos anos 80, 90, Gustavo. É que eu nasci em 97, 70. né? Então... Tá. Tu entrou Não, no, tu Mas entrou é no que eu- Rotary em 97. 90 não, em 93. Eu fiz Aí, ó. Mas, não, que teve um outro programa que o Ponto a Ponto foi discutido justamente isso, né? E, tal, e eu lembrei desses filmes aí, né? O Exterminador do Futuro e tudo Que mais, parecia uma coisa absolutamente Sim. ficcional. O Luke Skywalker, quando o Darth Vader decepa a mão dele, depois implantam outra, né? Mecânica, isso aí. E, na verdade, o que parecia... Se tu pensar em Júlio Verne, mais para trás um pouco, que parecia uma coisa de volta para o futuro. Parecia algo naquela época, né? E está mais para premonitório do que para ficção científica. Sim. Assim como o Leonardo da Vinci, né? Projetava já helicóptero, Exatamente. tanque de guerra e submarino. Exatamente. De madeira. O Darli falou agora há pouco essa questão de empregos. A IBM anunciou que deixará de contratar pessoas para preencher cerca de 8 mil vagas que serão gerenciadas por inteligência artificial. Essa que é a questão. E assim, eu acho que o Darli, e tomara que esteja certo, mas eu acho que ele está tendo uma visão assim um pouco serena demais com relação ao que é a inteligência artificial, porque todos esses exemplos que ele usou fazem parte do primeiro estágio da inteligência artificial, que é a inteligência artificial estreita, que é a categoria básica, que é aquela que ela só pode fazer aquela única tarefa para aquela que ele é destinada, por mais que pareça, por exemplo, aquele robô que ganha do campeão mundial de xadrez. Parece um negócio fantástico, né? Só que se tu pedir para jogar dama, ele não sabe. Porque ele foi treinado para fazer só aquilo.
Mas esse é o primeiro estágio. Até o chat GPT entra nesse primeiro estágio, porque ele é só alimentado para fazer aquilo. Só que o próprio chat GPT pode fazer um trabalho de faculdade, porque ele tem as informações para fazer aquele trabalho. Uma máquina para fazer uma cirurgia médica. Só que se tu pedir para ele fazer um atendimento de um clínico geral, ele não sabe, porque ele não tem todas essas informações. Depois vem o segundo estágio, inteligência artificial geral. É alcançada quando uma máquina adquire habilidades cognitivas no nível humano. Quem sabe daí nós vamos votar em robôs, né? Ou seja, quando Eles você não vão consegue se realizar corromper, não vão quando consegue realizar qualquer tarefa intelectual que uma pessoa faz. deputados. E aí, o que tem acontecido? Essa é a fase em que a gente está agora. E por isso que, quando chegou nessa fase, pessoas como o Elon Musk, mais 1000 estudiosos da área, pediram para, vamos ter que segurar, porque isso pode chegar num ponto que a gente não consegue mais ir para frente. A gente não vai mais conseguir dominar a inteligência artificial. Nós estamos nesse estágio. E aí o que acontece? Eles vão para os governos para pedir que os governos tomem medidas para segurar. E aí quando os governos, por exemplo, querem segurar eles, as mídias sociais, etc., regulamentar, que é o que eles querem que regulamente agora, daí eles acham que é censura. Mas regulamentar isto aqui, não. A questão toda é que essas inteligências artificiais estão sendo dominadas por empresas privadas, não são governos que estão fazendo. Aí nós vamos chegar, por exemplo, do Exterminador do Futuro era uma empresa. Skynet. Entende? E aí, quem diz que ela vai obedecer a um governo se ela pode dominar o próprio governo? Com essa tecnologia toda. Então, nessa atual fase, né, tem um questionamento. Devemos desenvolver mentes não humanas que possam eventualmente nos superar em número, ser mais espertos que nós, nos tornar obsoletos e nos substituir. Então, não é só uma questão de nós usarmos, é ela nos substituir. E aí vem a fase 3, superinteligência artificial. Daí que nós vamos... É o descontrole. Nós vamos chegar ao ponto de ou sermos extintos, ou as pessoas acharem que vão dominar isso tudo para chegar à imortalidade do ser humano. Nanorobôs que entrariam no corpo humano para curar cânceres, curar todas as doenças, etc. Mas por que um organismo chega no topo da cadeia alimentar e serve ao outro? Tu entra numa jaula só de leões e com 10 leões eles ficam te olhando, vem aqui e manda em mim. Ou eles te comem vivo. Se você for Davi na cova dos leões, Deus fechará a boca de todos eles. Daniel. Daniel. Desculpa. Outra coisa, Era com D. Um ser humano, para chegar a ser advogado, com o Gustavo, quantos anos tu demorou estudando? De faculdade? De faculdade, de segundo grau, Para passar na prova da OAB também, né? Quantas vezes, né, Gustavo? Vocês lembram no filme Matrix, quando ela queria... Aprender jiu-jitsu. Sim, só implantava. Aprender jiu-jitsu, aprender a pilotar um helicóptero. É assim que vai ser com os computadores, com os supercomputadores, com essa inteligência artificial. Por que eles vão ficar esperando ser dominados por nós? Entende? Então, todo esse questionamento da inteligência artificial é muito mais sério e preocupante se a gente perceber com pessoas como o Elon Musk podem dominar essa... Esse dia ele estava tentando disputar com o Mark Zuckerberg quem tinha o pinto maior. Vocês não viram que ele provocou o Mark Zuckerberg para fazer uma medição de quem... Cara, o cara é um desvairado. Sério? Sim. Pinto... O pênis. É que o Zuckerberg é judeu, tem aquela sabe? Então, pessoas como ele, que comprou o Twitter por
44 bilhões de dólares para ficar brincando. Dá para baixar de graça. Vamos lembrar que pessoas loucas, que ele é um grande louco, sim. Einstein também era louco, né? Não, olha os avanços que propiciaram não compara Einstein com Elon Musk, por favor, Dali. Aí tu acaba com a minha noite de vez. Né? Se permite aqui, chegou agora há pouco aqui, Elon Musk, tá? Lança a empresa XI, sei lá, empresa de inteligência artificial para concorrer com a OpenAI. OpenAI da Microsoft. Era do Vale do Silício. O bilionário alertou para o risco que a civilização pode ser destruída por uma IA avançada. É isso aí. Então ele lançou essa startup de inteligência artificial para concorrer com a outra. Isso aí nada mais é que um jogo econômico, tá? Assim, nunca, jamais um robô vai substituir plenamente a inteligência humana. Jamais. Não vai, isso tenho certeza absoluta, tá? O robô é programável, tá? E ele segue instruções que estão lá no sistema dele, né? Todo robô. A inteligência artificial também é assim, entendeu? Ou se você põe 5 alternativas e se você dizer água, ela vai buscar um copo, se você disser pão, ela vai pegar o pão, tudo é programável. Qual é o risco, tá? Das pessoas, da inteligência artificial ser dominada por um governo, uma filosofia diferente? Pode isso, né? Hoje você liga para a Unimed, é um robô que te atende lá, tá? Você coloca opção 1, opção 2, opção 3, isso é muito comum hoje, os chats, né? Então, a bela tua explanação, sim, Eduardo, faz sentido, mas eu acho que para ocorrer esse ponto do estágio 3 aí, aqui, tá? Isso aqui são cientistas renomadíssimos que escreveram. E tu acha que eles estão errados e tu tá certo. Não dá para acreditar em todos os cientistas, viu? Tá certo. Mas é o que robô eu sempre me lembro o seguinte, né? Toda catástrofe sempre teve um cientista ignorado. E todas as civilizações do passado desapareceram depois do apogeu tecnológico. Então... Tomara que não aconteça. Eu vou fazer uma comparação bem grosseira, mas grosseiríssima. Tu tem um Doberman em casa e tu acha que tu domina ele de um jeito, sabe? E todo dia tu diz para ele, deita, senta, levanta. Até o dia que ele resolve te morder. Sim, é possível. Mas mesmo um cão, ele tem uma coisa diferente do robô. Todo robô é programável, toda inteligência artificial é programável. Tá? Mas vai que dá uma encircuitada aqui no gaúcho. Olha, na dúvida aperta desliga o botão, desliga e tira a tomada. E vai que ele diz, este robô está programado para não receber a chamada. Não tenhamos medo dos robôs, as pessoas que não assistem, tenhamos medo dos políticos, dos governos dominantes que provocam a escravidão no indivíduo, na liberdade humana. Muito bem, eu quero agradecer a Postal Engenharia, Viver Móveis, Unimed, Vale das Antas, Tá na Roda Pneus e Sicredi. Na semana que vem, eu acredito que minha voz estará de volta e plena para cantar todos os fatos que são necessários serem submetidos à nossa bancada, sempre muito especial. Agradecer a técnica de Jefferson Frois e a produção e direção de Fabiano Rodrigues de Oliveira, Eduardo Mota Calderaro, Gustavo Prats e Darli Golembieski. É sempre uma honra e um prazer estar na sua companhia. Ponto a Ponto retorna semana que vem. Feliz ciclone para você, cuide-se, afinal o frio e a chuva vão intensificar.